Paz seja convosco, alunos do FATENF, hoje dando início à terceira aula da disciplina Hermenêutica Bíblica. Página de número 57. Eles eram as autoridades eclesiásticas na ocasião que pregavam a circuncisão. Fica mais nítida a conduta contrária à própria mensagem pregada pelo apóstolo dos gentios, no caso o apóstolo Paulo, como fruto do Espírito tratado no próprio contexto. No entanto, ao analisarmos o fundo histórico, encontramos uma referência aos ritos de castração dos sacerdotes, página 58, que eram consagrados ao culto da deusa Cibele na Galácia. Segundo a mitologia greco-romana, Cibele se apaixonou pelo famoso jovem Átis, a quem confiou o cuidado de seu culto, com a condição de que não violaria seu voto de castidade. O jovem Átis violou o juramento, se casando com Sangárida, sendo morta por Cibele. Após receber a notícia, o jovem em crise se mutilou. Todo tipo de licenciosidade era cometido no culto à deusa ao som de músicas e do uivo dos sacrificadores. Animais como porco, touro e cabra eram oferecidos e seus sacerdotes eram castrados em memória de Átis e cortavam seus testículos com cerâmica. Bom, daí fica a referência do apóstolo Paulo escrevendo na igreja da Galácia, mediante ao texto de mutilação, mediante a rebeldia que o apóstolo Paulo retrata aos Gálatas, mediante ao voltarem à circuncisão, ao deixarem os ensinamentos e os preceitos bíblicos e voltarem à circuncisão. E aí tem a conotação de origem concernente aos ritos que eram realizados na mitologia greco-romana através da mutilação. A referência do apóstolo recai sobre a condição de se consagrar à divindade ou ser salvo pelo ato da mutilação. Sendo assim, deveriam eles se mutilar. No livro de Deuteronômio encontramos mensagem normativa acerca da mutilação, algo impróprio no relacionamento com o Eterno. Sintetizando aí para que os irmãos possam entender, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, ele veio dar fim ao paganismo, aos ritos, aos rituais, às oferendas, aos sacrifícios, esses ritos aí que só molestavam e torturavam o corpo. E a igreja da Galácia é uma igreja que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, fundada por ele, que começaram no espírito, mas terminaram na carne. Voltaram a se mutilar, a realizarem a circuncisão. Então o apóstolo Paulo ele recomendou severamente para que os Gálatas eles viessem despertar e voltar às práticas na manifestação do Espírito Santo e não voltarem à circuncisão, que também era um rito de mutilação, mediante o primeiro pacto que Deus fez com Abraão, mas isso na lei, os homens por si só não conseguiram suportar a lei, e Jesus Cristo se manifestou para dar um novo panorama, uma nova condição aos pré-requisitos e ensinos bíblicos. Então, a circuncisão de mais nada vale. Rituais para se autoflagelar, auto-se mutilar, não levam a nada. Página 59. Juízes 6, 11 e 12 diz que seu filho estava malhando o trigo no lagar para opor a salva dos midianitas. Então o anjo do Senhor, a manifestação de Jesus no Velho Testamento, em linguagem teofânica, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valente. Para compreendermos o adjetivo dispensado pelo anjo do Senhor ao jovem Gideão, que era da tribo de Manassés, precisamos nos valer do contexto histórico. Qual era esse contexto histórico? Israel estava vivendo politicamente sobre o sistema do governo teocrático, a teocracia, e não obstante a soberania de Deus externada, os filhos de Israel se desviavam do propósito e das normas estabelecidas pelo Eterno. De tempos em tempos, anos após anos, Deus levantava um líder para cuidar dos confederados de cada tribo,
mas eles realizavam trabalho e muitos deles se apostatavam. E Deus continuava por si só, sempre levantando um líder para que viesse fazer a diferença e encaminhar o povo a um caminho perfeito. Bom, nesta época o Eterno nomeara juízes responsáveis pela manutenção da justiça entre as tribos de Israel. Concernente aos midianitas, era um povo que habitava no sul da Transjordânia, sendo descritos como descendentes de Abraão e Quetura, referência de Gênesis 25, 1, 6. Alguns dos filhos de Abraão com Quetura foi Zinrã, Joquizã, Medã, Midian e assim sucessivamente. Já os amalequitas nesta época eram nômades que vagavam na vasta faixa do Vale do Negueb e na península do Sinai. Como uma espécie de agente corretivo de Deus, os midianitas e os amalequitas tomavam e destruíam a produção do campo da nação eleita. Eles ficavam sem nada. Mediante a apostasia, aos pecados que os israelitas voltavam-se contra o Senhor, Deus levantava outros povos, outras nações que já por sua vez se tornavam inimigos e eles eram usados como agentes do próprio Deus para que Israel voltasse a se arrepender e a voltar para os seus caminhos. Deus cria situações para que nós possamos nos arrepender e voltar ao verdadeiro caminho. Página 60. Então eles vinham, e levavam os alimentos dos israelitas, eles ficavam sem rebanhos, sem os frutos da terra, e tudo isso era destruído ou confiscado pelos inimigos. Diante da decadência iminente, o povo clamou ao Eterno que lhes enviou um anônimo para confortá-los. Na sequência dos fatos, o anjo se apresenta a Gideão, em Ofra, e pronunciou a sentença já mencionada, que é uma pergunta. E por que o Eterno escolheu Gideão? Como os midianitas e os amalequitas subtraíam toda a produção de Israel, o povo se submeteu a uma vida subhumana, passando a viver enclausurados nas cavernas. Eles não tinham coragem para enfrentar os seus inimigos, os seus oponentes, e fugiam, se escondiam. Quantas pessoas que têm se escondido, fugido do chamado, fugido da realidade, estão aí nas cavernas dos sentimentos, nas cavernas das emoções, nas cavernas da solidão, nas cavernas das murmurações. Dá uma linha de mensagem. Nas cavernas das desilusões. Enfim, em que caverna você está? No entanto, Gideão está malhando trigo, ao contrário dos demais israelitas, ele está fazendo diferença. E ele usa um tanque geralmente cavado na rocha, onde se juntavam as uvas para serem prensadas. Malhar o trigo em um tanque de prensar uva seria muito mais discreto e menos notado que a eira, que era num campo aberto. No tanque eles não veriam Gideão. Gideão comportou-se de tal forma distinta e não foi convencional. Ele agiu aí como um grande estrategista, Devemos ter estratégias nas horas das adversidades, dos problemas. E alguém capaz de, mediante os assombros dos inimigos, acionar e não se omitir, mas agir com a finalidade de auxiliar a necessidade do povo. Enquanto muitos estão fugindo, líderes fugindo do seu chamado, da sua condição, do seu legado, pais fugindo, líderes fugindo, ministros fugindo, políticos fugindo do chamado, das realidades da vida. Não fuja. Como disse Neemias no capítulo 6 para Sambalate, Tobias e os demais inimigos, ele disse assim: um homem como eu fugiria? Não fugiu, encarou a realidade de frente, porque na frente vai o nosso Senhor. Página 61. Por essas virtudes, Gideão foi chamado pelo anjo do Senhor de homem valente. Maravilha, Deus reconhecer esse atributo em nós. Alguém que, mediante as crises, não retrocede, não se acomoda. O que ele faz? Antes busca em si mesmo estratégia para opor-se ao mal, como diz o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 11, que os heróis da fé tiraram força da fraqueza. Isso independente de suas características. Estes exemplos servem de base para o entendimento da necessidade de uma interpretação de cunho histórico e cultural. Ao estudarmos a linha histórica de Israel,
e dos textos bíblicos e também de suas culturas, que será explanada a seguir com o método analítico de análise, né, que tem como objetivo determinar o ambiente histórico-cultural do autor e seus leitores. Bom, estabelecendo o contexto histórico-cultural geral. A forma analítica, né, de autoanálise, ela compreende o estabelecimento de questionamentos em relação ao texto ou livro do objeto do estudo. Segundo Virkler, né, um grande comentarista, o primeiro passo ao alcançar o contexto geral histórico e cultural do autor são 3 perguntas que precisam ser colocadas diante do texto. Então, mediante o texto, numa forma de análise, isso no contexto de história e no contexto de cultura geral, que abrange todos os quesitos na área da cultura, a primeira pergunta é: qual a situação histórica geral em que está inseridos o autor e seus leitores? Qual que é a situação da história, mediante o texto, que está o autor e os seus leitores também? A situação política e econômica e social também é importante. Outra pergunta aqui, ó, página 62. Quais eram as principais ameaças e preocupações? Analisar isso daí também. As ameaças e as preocupações de um povo de maneira geral. Qual o comprometimento espiritual dos envolvidos no contexto? Devemos analisar isso também. Precisamos conhecer a situação do relacionamento do povo com o Eterno, para entendermos melhor o texto. Outra pergunta, que é a terceira aí, ó. Quais os costumes que implicam em determinadas ações obscuras? Muitas vezes a gente vê atitudes obscuras em alguns personagens bíblicos. E por que foi gerado tão somente essas ações? Isso mediante os costumes. Por que será que Marcos descreve a situação do cego Bartimeu sendo detentor de uma capa? Por quê? Será a capa do orgulho, da soberba, do pecado? Continuando. Estabelecendo o contexto histórico-cultural específico, de forma mais específica, o contexto histórico-cultural do autor e os primeiros ouvintes deve ser examinado para harmonizarmos com as informações já extraídas, com a análise já estabelecida no aspecto geral. Primeiro, quem foi o autor? Quais eram os aspectos que formam seu contexto, suas experiências? Quem eram os primeiros destinatários do tal livro? Página 63. Qual era o real objetivo do autor? O que ele queria? Qual o assunto teológico, espiritual e moral, social ou político a ser tratado? Então, todos esses contextos aí, essas referências, elas devem ser analisadas quando nós estamos estudando um texto, elaborando um texto e preparando o sermão. Continuando. A interpretação contextual. Não podemos incorrer no erro de abandonar o contexto e impor o sentido de interpretação isolado em determinado texto. Atentamos à máxima do assunto. Um texto fora do contexto se torna pretexto. Versículos isolados, né? Vamos definir o termo contexto segundo o dicionário informal, que é o conjunto de palavras, frases ou texto que contribui para o seu significado. Sendo assim, temos que definir uma palavra ou sentença alcançando seu significado dentro do contexto. Em sua obra, Eric Lunda e P.C. Nelson, em sua sistemática de regra, o que eles propõem? É necessário tomar as palavras do sentido indicado do contexto, prestar atenção nas palavras, a saber, os versículos que antecedem e precedem o texto que estuda. Então, ao preparar o sermão, não leia o versículo em si ou por si próprio. Leia aquilo que antecede e depois o que precede após o texto, para você ter uma análise geral. Exemplo, Efésios 3:4. Podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Página 64. Paulo usa o termo, abre aspas, mistério de Cristo, fecha aspas, para indicar a presença dos gentios beneficiados pelo Evangelho, que foi um mistério, né? A manifestação de Jesus Cristo para os gentios. No entanto, somente uma análise dos versículos posteriores e anteriores esclarece o real significado da sentença. Exemplo, Amós 5:12. O que nós vamos encontrar? O empréstimo desnecessário e impróprio da sentença, abre aspas. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus, fecha aspas, nas prédicas bíblicas.
e em documentos que tratam da escatologia bíblica. No entanto, é majoritário, é de suma importância, o entendimento de que o texto é indicação do juízo de Deus em relação à desobediência da nação do Reino do Norte. É uma advertência em forma de juízo para que a nação de Israel, a saber, a capital do Norte, Samaria, viesse se preparar, ou estarem preparados para o encontro eminente com o Senhor. Estabelecendo a interpretação contextual. Como que nós estabelecemos essa interpretação? É inegável a importância de analisarmos de forma ampla os textos alvo de nossos estudos. Vamos tratar neste momento de dois tipos de contexto. Primeiro, contexto imediato, que é rápido, simultâneo, e o situacional, que é mediante a situação. O primeiro são os elementos que seguem ou procede o texto imediato, incluindo-se as circunstâncias que o motivam. Página 65. Já o situacional trata-se do contexto estabelecido pelos elementos fora do texto, isso no livro, e que possibilita o maior entendimento. Ao contexto imediato, vamos lá. Primeiro, identificar os três elementos que formam o enredo. O contexto, a história, o enredo. O enredo se dá pelo relacionamento de três elementos, que são eles. Eventos. O que aconteceu na história é como acontece. Existem dois tipos de evento. Tem o evento central, que centraliza o texto, e eles são fundamentais e importantes para o desenvolvimento do enredo. Abre aspas. São satélites, fecha aspas. Não são fundamentais para o enredo. Sem eles, a história não ficaria prejudicada. Outro elemento do enredo são os personagens. São os atores que desenvolvem as atividades dando forma ao enredo. São sempre distintos, o cenário só nesse o contexto em que os personagens atuam. O cenário pode ser classificado em temporal, que diz respeito ao tempo em que os personagens atuam. O espacial, que refere-se ao local dos fatos, questão geográfica e social, que está ligado aos aspectos que ligam os personagens e cultura. Página 66. Qual a perspectiva do autor? Virkler declara que pode haver uma visão humana por trás do escrito. Com certeza ocorre a influência da capacidade humana para descrever os fatos. Não obstante, autores escreveram com os olhos de Deus. Como eu disse, não podemos ler a palavra do Senhor com os olhos naturais. A palavra de Deus se revela de maneira espiritual. Não é? Só os espirituais discernem as coisas espirituais. Não leia a palavra de Deus com os olhos humanos, leia com a alma, com o coração e espírito. Qual a espécie de sentença descritiva ou normativa? A sentença descritiva, ou seja, que descreve, elas relatam o que foi dito ou o que aconteceu em determinado tempo, sendo necessário analisar a evolução na sua aplicação temporal. As sentenças normativas são consideradas articuladoras de princípios normativos, onde sua aplicação se dá tanto na esfera individual ou universal. 4. A quem se destina a passagem? Para quem ela é? Como os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Cada um deles é destinado, endereçado, né? Aos gentios, aos romanos, aos judeus. Tem que analisar isso. Existem promessas direcionadas a uma determinada época e, consequentemente, a um determinado povo, como também a uma só pessoa. Sentenças normativas, elas direcionam a uma situação específica. Página 67. Qual a referência paralela a esta sentença? Analisar o uso comum da sentença em outro texto ou os textos. A palavra que pode ser utilizado para autenticar e validar a análise e concordância deve ocorrer tanto nos textos como no contexto. Segundo, quais os eventos em textos paralelos que influenciam a seção examinada? O contexto situacional envolve todas as ações em relação ao enredo em tempos diversos, mas que revelam harmonia lógica. Qual que é a interpretação léxico, que é a sintática? As palavras são o que? São a expressão máxima do pensamento, estabelecendo entre os seres humanos uma comunicação lógica. Sendo as palavras elemento dentro dos ciclos evolucionários da história, ela nasce, ela sofre alterações e cai em desuso. Com o conhecimento das línguas que foram utilizadas para a configuração dos escritos sagrados,
e são eles o hebraico, o grego e o aramaico, temos um compromisso interpretativo de alcançar, em decorrência desses fatos citados, o real, virando a página. Página 68. O real significado do termo isolado contextualizado da sentença. O que é a lexicologia ou a lexicologia? É o estudo etimológico da origem, do fundamento. Olha a origem da palavra e suas aplicações. Lexicologia ou lexicologia, assim como o que, tá? A sintaxe trata da aplicação da palavra na sentença ou como se combina. Exemplo, vamos analisar João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21, dos versículos 15 a 17. Nós vamos encontrar aqui um diálogo, olha aí, ó, entre Jesus e seu discípulo, o apóstolo Pedro. Jesus questiona Pedro por 3 vezes, que ele responde de forma imediata, simultânea. Somente a análise da palavra amor esclarecerá a situação de forma correta. Simão, filho de Jonas, ou Bar Jonas, né? Ama-me mais do que estes? O temperamento de Pedro, do apóstolo Pedro, era o mesmo de Jonas, né? Questionava, argumentava, murmurava, né? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pois só Deus sabe, né? Eu sei os planos que tem para vós, pensamentos não de mal, mas de bem. Quando Deus chamou Ezequiel, naquela linda visão do vale de ossos secos, né? Que é uma visão mediante a condição da nação israelita, que estava fragmentada com os ossos espalhados naquele vale. E Deus perguntou para o profeta Ezequiel: pode reviver esses ossos, Ezequiel? E ele não titubeou e disse: tu o sabes. Como Deus escreveu na igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, dizendo: eu sei as tuas obras. Então ele sabe. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Olha aí. Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito pela 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes. Porque Pedro tinha negado Jesus Cristo por 3 vezes. Nas 2 primeiras sentenças, o verbo utilizado por Jesus na língua original é o grego, que significa amor profundo e forte. Afeição, amar. Tu me ama profundamente, tu me ama com afeição. O mesmo termo é utilizado em João 14, 21, com a exigência do amor divino. Página 69. Pedro respondeu às indagações utilizando o termo filéu, que significa sentir afeto. Sendo assim, na 3ª inquirição, Jesus usa o termo filéu e Pedro se entristece e resolve sustentar sua incapacidade de ser o que realmente é diferente à conduta exposta em João 13:37. Quando disse estar envolvido intensamente com Cristo pelo elo do amor que estaria capaz de dar a vida por ele, no entanto, Jesus revelaria sua atitude futura negação, que comprovaria seu equívoco emocional. Quando Jesus disse que seria traído, Pedro falou: não, isso não vai acontecer não. Ninguém vai te abandonar. E muitas vezes a pessoa emocionada promete ou fala coisas que não consegue sustentar. Já passou por isso. Pedro aprendeu que Jesus conhece além do exposto pelo ser humano. E o caminho da sinceridade diante dele é a mais nobre atitude que o homem deve ter. Seja sincero com Deus. Não obstante a incapacidade de Pedro amar Jesus de forma elevada, mesmo com um sentimento periférico, Jesus lhe confiou um ministério, haja vista que sua promessa implicava na capacidade divina de fazer dele um pescador, um ganhador de almas que tem uma morada divina. Estabelecendo a interpretação léxico-sintática, página 70. Entende-se de forma majoritária, de suma importância, que esta análise interpretativa é trabalhosa, pois existe do estudante das Escrituras Sagradas uma maior aplicação analítica em autoanálise, tanto no estudo das palavras isoladas como em sua utilização na sentença. No entanto, o resultado produtivo é o alcance da intenção real do autor ao escrever. E o encontro do ser finito com a verdade do Deus infinito, finito somos nós, né? Fadados ao tempo,
ao espaço, às situações, às intempéries da vida. Deus não, ele é infinito. E a necessidade do desprovido com a providência exata do provedor. As regras da interpretação léxico-sintática, elaborada por Wickley, um grande comentarista, possuem uma eficácia. Ela é eficaz da única aplicação da interpretação, como veremos a seguir. Primeiro, aponte a forma literária geral, ou seja, qual a forma literária que o autor utilizou, é prosa que ele está usando, é poesia, o texto normativo, o texto descritivo, entre outros, pois exerce total influência o modo como o autor pretende que as palavras sejam entendidas. À medida que o autor ele escreve, descreve, isso em forma de prosa, poesia, em termos descritivos, dá para você analisar o que ele quer nos comunicar. Por exemplo, salmos são cânticos sapienciais. É a maneira que Deus quer falar, ou falou, com o seu povo, com aqueles que receberam a palavra em forma de poesia. Não é mesmo? Como Cristo também tinha a sua maneira de se comunicar. Isso de diversas maneiras, mas uma das principais era as parábolas. Existe uma grande divergência por conta da forma literária de um escrito. Quem compõe poesia não emprega as palavras do mesmo modo que o faz quem escreve a prosa. A prosa é mais curta, né? A poesia é mais extensiva, mais profunda, mais envolvente. Outro fato importante é que as formas literárias divergem, e são elas prosa, página 71, e poesia, que utilizam termos com sentido literal e figurativo, e a literatura apocalíptica, que utilizava palavras simbólicas. No livro do Apocalipse nós vemos muitos símbolos, e muitos deles são de difícil interpretação. Mesmo com o avanço da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. Segundo, definir o desenvolvimento do tema do autor e encontrar a harmonia existente entre o texto em análise e o contexto. Desta forma, podemos estabelecer o significado real das palavras. Terceiro, identificar as divisões naturais do texto, as principais unidades conceptuais, as declarações de transição, revela o processo do pensamento do autor, tornando mais claro o significado que ele quis dar. As divisões em versículos e capítulos, que hoje constituem parte de nosso modo de pensar, não existem nas primitivas escrituras. Era um conjunto só. Tais divisões foram acrescentadas muitos séculos depois que a Bíblia foi escrita, como auxílio na localização de passagens, embora as divisões em versículos atendam bem a essa finalidade. A divisão do texto, do versículo por versículo, tem a nítida desvantagem de dividir os pensamentos de modo antinatural. Página 72. Devemos analisar a primeira sentença de um parágrafo em cada versículo. Isso corresponde ao início do capítulo, pois pode existir conexão com as sentenças subsequentes. Quarto, identificar os conectivos dentro dos parágrafos de sentença. Quais são os conectivos? As conjunções de cada palavra, de cada verbo, as preposições, os pronomes relativos, pois demonstra a relação que existe entre dois ou mais pensamentos. Por exemplo, um advérbio de tempo que nós vamos encontrar em 1 Samuel. Deus advertendo o profeta Samuel: até quando terás dó de Saul? É um advérbio. Quando se emprega o pronome relativo, é importante indagar qual substantivo que está sendo debatido. Uma vez que encontramos uma conjunção conclusiva, exemplo, abre aspas, o portanto, fecha aspas, devemos verificar o elo entre uma discussão com o teor ético e as aplicações práticas dessa argumentação. Por exemplo, vou dar aqui um texto clássico que está no segundo livro dos Reis de Israel, concernente ao chefe Naamã. Ora, era Naamã um homem valente, valoroso, chefe do exército da Síria, porém leproso. A conotação aí. Já mudou tudo, né? Porém. 5. Determinar o significado isolado das palavras. As palavras que estão sendo utilizadas por muito tempo em uma determinada língua começam a assumir uma variedade de significados.
Sendo assim, é necessário procurar os possíveis significados das palavras antigas e, página 73. E então determinar qual desses possíveis significados é o que o autor tensionava transmitir num contexto específico. A aplicação da regra referida carece a prioridade de conhecimentos originais, que nós precisamos conhecer os originais, o hebraico, aramaico e grego. Quando Jesus disse, examinais as escrituras porque delas testificam de mim, não é examinar o texto por si só, é analisar o texto de forma completa nos seus originais. Quando não, os dicionários serão auxílio do intérprete. Os dicionários ajudam muito. O termo como abre aspas, carne, fecha aspas, que aparece em textos como 1 Coríntios 15, 39, Atos 2, 18 aí. Depois Romanos 7, 19, possuem significados distintos. O sentido comum habitual do emprego da palavra é tratado como, abre aspas, denotação, fecha aspas. Já o sentido figurativo, que nós já aprendemos em outras disciplinas do emprego da palavra, é tratado como conotação. Exemplo, as sentenças. Vamos lá. A menina pintou toda a sua cara. Aquele cara parece suspeito. Na primeira sentença, a palavra apresenta seu sentido habitual, não sendo necessário recorrer ao texto. Neste caso, prevalece o sentido, abre aspas, denotativo, fecha aspas. Na segunda sentença, a palavra aparece com outro significado, passivo de interpretações diferentes. A menina pintou toda a sua cara e aquele cara parece suspeito. Viu aí a diferença? A palavra cara é apresentado em significados distintos, diferente de um para com o outro. Sendo necessário analisar o contexto que foi empregado a prevalecer no sentido conotativo. Virando a página 74. A linguagem poética geralmente utiliza o sentido das palavras, um trabalho contínuo de criar ou modificar o significado das palavras. Sexto, analisar a sintaxe. A relação das palavras entre si se expressa de suas formas e disposição gramaticais. As línguas, em suas formas gramaticais, são distintas. No caso bíblico, tanto a gramática portuguesa como hebraica são analíticas, onde a ordem das palavras é o caminho para o significado, não sofrendo muitas alterações, sendo suas categorias definidas por elementos independentes, partículas ou preposições. Outro fator é que os substantivos geralmente precedem aos verbos, os quais geralmente procedem aos complementos. No entanto, o grego é uma língua sintética, onde o significado é entendido apenas parcialmente, pelas terminações da palavra ou dos casos. Um material indispensável para a interpretação da sintaxe são as Bíblias interlineares. O que é isso? É Bíblias entre linhas, de anotações. Pelo fato de ter o texto original com a tradução impressa entre as linhas, justapondo-se aos dois conjuntos de palavras, página 75, permitindo ao estudante indicar facilmente as palavras hebraicas ou gregas que deseja estudar. Sétimo, eu tenho que colocar os resultados de sua análise léxico-sintática em palavras que não têm conteúdo técnico, fáceis de serem entendidas, que transitam claramente o significado que o autor tinha em mente. Qual que é a finalidade da análise? É extrair o sentido original da palavra, exposta pelo autor. Desta forma, poderão estabelecer a exegese, estudo profundo do texto, que significa levar para fora. O que é a interpretação teológica? Já aprendemos, né? O termo teologia procede do grego, abre aspas, temos, fecha aspas, que significa, abre aspas, Deus, fecha aspas, e, abre aspas, logos, fecha aspas, que significa, abre aspas, estudo, fecha aspas. De forma genérica, pode indicar o termo como sendo o estudo das coisas relativas a Deus, natureza, suas obras e seu relacionamento com os homens. A escritura sagrada que desenvolve, em um pano de fundo histórico, impõe um padrão em relação à revelação de Deus à humanidade. Identificar os aspectos gerais da revelação é primordial para compreendermos a intenção do autor. Página 76. Vamos lá? Página 76.
No entanto, para alcançarmos tal objetivo, é necessário conhecermos as principais teorias oriundas, as origens do relacionamento divino-humano. As principais teorias que exercem o significado teológico no modelo de interpretação possuem como fundamento principal de duas vertentes que definem o relacionamento de Deus com o homem e o plano de salvação, sendo a vertente, abre aspas, da continuidade, fecha aspas. São aqueles que entendem que a Escritura ela é aplicável ao cristão odierno, uma vez que existe uma unidade entre a história do Antigo Testamento e o Novo Testamento da descontinuidade, onde se considera que somente uma porcentagem da Escritura é aplicável aos cristãos da economia atual, e o restante da Escritura se aplica a pessoas que viviam sob uma economia diferente. Partindo do princípio que os argumentos que fundamentam tal estrutura de ensino são considerados teoria, precisamos encontrar um modelo que mais se adequa aos dados bíblicos para aplicarmos a interpretação. Virkler nos expõe tais modelos. Quais são eles? Página 77. O modelo, primeiro. Teologias. Mais nenhuma, abre aspas, teologia, fecha aspas. Que é a teologia liberal. O que é a teologia liberal? Os teólogos liberais entendem que a revelação de Deus ao povo de Israel se deu mediante a capacidade religiosa do povo. Sendo assim, Deus condicionou a revelação à capacidade receptiva da nação. Isso proporcionou uma série de teologias que confrontaram com a incapacidade humana. Tal fato levou ao descrédito da inspiração plenária da Bíblia, atribuindo uma grande parte do pensamento humano. Sendo assim, os teólogos liberais tendem a ver a história bíblica da salvação como descontínua. Os teólogos liberais eles deixam os textos originais e aplicam uma metodologia, uma linha de ensino de acordo com aquilo que eles aprenderam, ou daquilo que eles entendem e subentendem. Então eles deixam as conexões, os pressupostos da Bíblia, a cultura da Bíblia, a linha interpretativa, exegética, etimológica da Bíblia, para transmitir ensinos de acordo com o pensamento e linha de entendimento deles. E não é. A Bíblia se responde por si só. Segundo, modelo de dispensação. Diferente do pensamento liberal, os dispensacionalistas, quem são eles? São os que acreditam na inspiração plenária das Escrituras. No entanto, promovem a vertente da descontinuidade e afirmam ser a única forma de entender a revelação de Deus e seu relacionamento com a humanidade. Página 78. Os dispensacionalistas se apoiam em pelo menos 7 dispensações. Isso é importante aprender as 7 dispensações. Qual que é a dispensação da inocência? Refere-se ao período da obediência de Adão e Eva. Compreende de Gênesis 1:28 a Gênesis 3:6. Formação do homem, queda do homem. A dispensação da consciência. O que é isso? Nesse período, as ações humanas eram dirigidas pela consciência. Isso vai de quando Caim matou Abel até a ordenança de Deus para Noé construir a arca. Dispensação da consciência. Terceira, dispensação do governo civil. O que é isso? Deus concedeu ao homem o direito de criar o governo humano, sendo responsável por sua capacidade de governo. Capítulo 11 aqui de Gênesis vai falar da Torre de Babel, né? Que eles não quiseram seguir os preceitos do Senhor e criaram, né, um governo civil fora das regras, dos ensinamentos, dos protocolos de Deus, que era para eles ir, multiplicar e encher a terra. E eles criaram uma sociedade, um governo civil, que se tornou uma dispensação de governo civil, que o homem quis agir por si só. Dispensação da promessa, qual é? É o encontro de Deus, chamado de Deus para Abraão. Tem seu início nas promessas estabelecidas por Deus a Abraão e sua descendência. Qual a dispensação da lei? Tinha que ser com ele, né? A lei recebida por Moisés, que foi positivada na nação de Israel, abrangendo todos os aspectos da vida e atividade do povo. Êxodo 20. Página 79. Qual que é a dispensação da graça? Ela abrange o surgimento da revelação messiânica, tendo a morte da ressurreição de Jesus o Cristo e o tempo oportuno da graça, ou seja, até os dias atuais. E o verbo se fez carne, né? João 1,14.
e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a sétima dispensação, qual é? É a do milênio. Ele está relacionado ao governo milenar de Jesus Cristo, 1000 anos que reinaremos com ele, onde os homens em todas as nações estão sujeitos ao seu justo domínio. Acerca desse fato, dessa dispensação, Zacarias 14, 9 e Apocalipse capítulo 20, dos versículos 1 ao 6. O modelo luterano, qual é? Em sua concepção, Martinho Lutero, o homem das teses, estabeleceu uma distinção entre a lei e o evangelho da graça, sendo que a primeira refere-se a Deus em sua ira ao pecado e seu juízo. Já o evangelho se caracteriza pela graça de Deus, seu amor, sua salvação, inclinando-se para a vertente da continuidade, tanto a lei como a graça. Pode ser encontrada em ambos os testamentos. Sendo competente, a lei apresenta a santidade do caráter de Deus e, em contrapartida, o evangelho expõe a graça, que é virando a página 80, que é a resposta divina ao homem, que é incapaz de cumprir a lei, sendo o padrão de santidade referente ao caráter de Deus. É válido dizer que esta perspectiva anuncia na história da redenção humana uma unidade entre os testamentos que tange os eventos que promovem a lei e o evangelho da graça. O exemplo da graça no Antigo Testamento qual é? Gênesis 7:1. Quando o Eterno orienta Noé a entrar na arca com sua família, por ser achado justo diante de uma geração perversa. Vamos lá. A lei é encontrada no Novo Testamento, Lucas 10, 26 e 28. Jesus, ao responder ao questionamento do intérprete da lei, a parábola do bom samaritano, sobre a salvação, apresenta um resumo de toda a lei, condicionada à salvação do cumprimento das normas, considerando os princípios normativos que regem todo o relacionamento de ordem vertical, como Deus horizontal com os homens. Página de número 81, melhor dizendo. Modelo das alianças. A teoria da continuidade também é o fundamento dos teólogos da aliança, existindo assim a aliança das obras, que tem sua origem no relacionamento de Deus com Adão. E em segundo plano, da aliança da graça, ela é caracterizada, ela se identifica pela resposta do pecador ao anúncio da graça salvadora, constituindo uma aliança que tem como condição a fé e a obediência humana, que é respondida pela salvação. Os indícios da existência da graça salvadora do Antigo Testamento podem ser considerados pela aplicação da misericórdia de Deus em vários episódios. Por exemplo, Gênesis 3:21, Deus vestiu Adão e Eva com a pele dos animais, com as suas túnicas. E Números 21, 4, 9, que fala acerca da serpente de bronze, que é uma prefiguração concernente a Jesus Cristo. Os que eram mordidos no deserto pelas serpentes eram envenenados. Foi levantado essa serpente de bronze, e quem olhava para ela era curado, como Cristo, que foi levantado sobre o madeiro, que é uma tipologia da serpente de bronze, que é o símbolo da medicina, e quem olhasse para ele seria curado. Em relação às obras, os requisitos primordiais do Antigo Testamento, encontramos diversas indicações. Paulo escrevendo na primeira carta à igreja de Coríntios acerca do amor, segundo Coríntios 13:13, agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses três é o amor. Atesta uma quantidade de ações objetivas que refletem sentimentos subjetivos. Ambas as alianças, que nós já aprendemos, a aliança da graça, e a aliança das obras, elas são testamentos representados pelas ações de Deus em resposta às ações humanas. Não existem privilégios e obrigações distintas do povo de Deus. Página 82, isso de forma absoluta, mas sim relativa entre os testamentos. Qual que é o método de unidade orgânica? O que é isso? Os seus apoiadores, eles definem o relacionamento de Deus com os homens e o projeto de redenção, de resgate, que é como uma árvore em desenvolvimento constante, uma espécie de revelação em progressão, crescimento e desenvolvimento. Assim como o tronco e os galhos de uma árvore podem crescer em diferentes direções ao mesmo tempo, assim também os conceitos de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da natureza humana, da salvação, cresciam de forma simultânea, alcançando o estado pleno da revelação. Enquanto o Antigo Testamento concede uma revelação espiritual aos eventos, um contém tipos, o outro antitipos, e um a profecia e o outro cumprimento. Página 83. Estabelecendo um modelo coerente.
Para encontrarmos um modelo coerente, para entendermos o relacionamento de Deus e sua proposta de salvação concedida aos homens e definirmos como contínua ou descontínua, o que é necessário? A gente precisa conhecer alguns aspectos encontrados como manifestos por Deus em toda a revelação da Bíblia. São eles: o Evangelho da Graça, a lei, salvação e Espírito Santo. Evangelho da Graça, o que é? A palavra original aparece como, abre aspas, charis, fecha aspas, que significa o quê? Abre aspas, favor divino e gratuito, fecha aspas. Isso está em 2 Coríntios 8, versículos do 4 ao 9. Duas situações do relacionamento de Deus com a humanidade revelam o poder efetivo da graça entre os homens no decorrer dos séculos. A graça comum é descrita como uma manifestação divina, concedendo aos homens toda sorte de benefícios naturais que são pessoais e coletivos. A manifestação da graça comum pode ser diagnosticada em várias esferas da vida. Página 84. Isso na vida humana. E seu relacionamento à natureza. Vejamos alguns exemplos. Na esfera física, Gênesis 3,18. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Uma palavra de sentença que Deus lançou contra a natureza. E tu comerás a erva do campo. Mateus 5, 44, 45. Amai os vossos inimigos. Atos 14, 16 e 17. Esses textos analisados de forma sistemática demonstram o cuidado de Deus com os homens na manutenção física, concedendo todos os elementos necessários para a sua subsistência. O que é a esfera intelectual? O pecado não foi capaz de anular por completo a capacidade intelectual humana. Não. Mesmo os descrentes possuem inteligência, discernindo a sabedoria. Não é? Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Então a mente humana não foi completamente destruída, né? A inteligência intelectual pelo pecado não foi destruída completamente. A comunidade procedente de Caim é um dos maiores exemplos da graça comum, pois naquele contexto se desenvolveu de atividades que penduraram até os dias de hoje, de forma essencial, no desenvolvimento econômico e social das sociedades modernas. É só ler Gênesis 4, 20 e 21. O que os descendentes de Caim fizeram e realizaram por eras. Muitos gênios que marcaram época com suas invenções não eram submissos à verdade divina, certo? Temos aí o Jabal, o pai das tendas, das construções, o Jubal, o pai dos músicos, e o Tubal-Caim, o pai dos metalúrgicos, né? O que forjou o bronze e o ferro. Página 85, a esfera moral. O que é a esfera moral? A graça comum concede ao homem, diante de uma cultura didática, a capacidade de praticar o bem, movido pela lei subjetiva, ainda que ela seja limitada. Jesus menciona as atitudes do homem natural e as aprova, tratando como base as práticas de seus discípulos. 6,33 de Mateus. A esfera religiosa. As manifestações de Deus em favor dos descrentes é nítida, pelo fato de ser soberano. Em algumas passagens bíblicas revelam tal ação. Jeremias 29, 7, orai em favor dela, né? E Jeremias pediu para que os israelitas orassem para que viesse a paz no lugar onde eles estavam habitando e também para Jerusalém. Orar pelos 70 anos que eles estariam em Babilônia e também por Jerusalém. Lucas 4,40, né? Jesus impõe as mãos e cura muitos descrentes. Embora a graça comum traga pleno benefício aos homens, a mesma não age com o objetivo de produzir a salvação. A graça salvadora, em contraste com a graça comum, opera além da esfera natural, vai além. Seu objetivo é a redenção e resgate do homem. A manifestação do amor de Deus e seu livre favor através dos dons e não do valor próprio do ser humano. Dentro do sistema da graça salvadora se faz necessária a resposta da fé e a parte do homem cooperando com o propósito divino. Página 86. É favorável a teoria de que a graça está presente em todo o contexto de relacionamento entre Deus e a humanidade, eliminando assim a sentença que determinaria ou determina um período específico da graça. A lei. Ao se tratar da temática do tema, é necessário indicar os documentos do Antigo Testamento. Os 5 livros estabelecidos por Deus, através de Moisés, o Pentateuco, que é chamado pelo povo hebreu de Torá.
Ela é composta por 66 preceitos, normas, proibições. Sua finalidade é revelar o caráter santo e único do Eterno, uma vez que o homem, em sua limitação, foi incapaz de respondê-las. O aspecto formal é sistemática, por sistemas, e versa sobre o relacionamento do povo de Israel com Deus e o seu próximo, servindo de diretriz para este fim, de guia, né? A Torá não oferece subsídios para a salvação. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 3, afirmando ter sido Abraão justificado pela fé, não pelas obras. Semelhantemente aos Gálatas 3:11 e dos Gálatas 21 ao 22, os versículos que se seguem, que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas sim justificado pela fé. Os aspectos da lei podem ser considerados segundo Ezequiel Hopkins, em 3 categorias: a cerimonial, a judicial, a civil e moral. Página 87. Qual é a cerimonial? A Torá expõe a lei cerimonial, de ritos, cerimônias, que abrange o rito ministerial dos sacerdotes do tabernáculo, assim como os vários sacrifícios propostos ao povo na relação com o Eterno. Nós aprendemos muito isso, né, no Pentateuco, principalmente no livro de Levítico. Esses eventos eram considerados pelo povo de Israel como atos humanos de adoração e reconhecimento do Eterno. Na perspectiva da interpretação futurística, esses eventos cerimoniais apontavam para o Messias. Essas simbologias todas eram um vislumbre, né, daquilo que se manifestaria e que Cristo realizaria, de tal forma que toda manifestação da parte humana para com o Eterno deveria estar fundamentada na fé e no arrependimento, pois somente desta forma ocorreria o perdão dos pecados. Wickler trata o assunto como: os sacrifícios do Antigo Testamento podem ser comparados a um cheque destinado a pagar uma conta. No sentido, a conta está paga quando o cheque é preenchido e entregue ao seu beneficiário. Mas em outro sentido, a conta, página 88, não está paga enquanto não se efetuar a transferência do dinheiro do qual o cheque é o símbolo. O cheque está aqui, tem o valor, a conta está sendo paga, mas não foi debitada a conta ainda. Semelhante modo, o sacrifício do Antigo Testamento purificou os pecados aos cristãos, mas esses só receberam a purificação final quando Cristo morreu e liquidou o saldo sobre o qual os sacrifícios do Antigo Testamento eram tão somente notas promissórias. É importante acentuar que a lei cerimonial foi cumprida e não anulada ou abrogada. Mateus 5, 17, 19, Wickler, comentário de Wickler, página 107. Se considerarmos os textos bíblicos em uma interpretação clara, até mesmo os eventos cerimoniais da igreja primitiva na história, chegaremos ao entendimento de que os ritos impostos pela Torá se cumpriram em Cristo, não sendo necessário o seu cumprimento humano com o intuito de se relacionar com Deus. Hebreus 10, 1, 31. Encontramos base para o entendimento. A civil e a judicial refere-se às normas positivadas com o objetivo de reger o relacionamento social do povo de Israel. Tendo sua origem no Eterno, sua aplicação proporcionou estabelecer critérios de justiça, que são as leis civis, judiciais, olho por olho, dente por dente, do Código de Hammurabi. Isso é importante para uma sociedade. Uma sociedade sem lei, sem regra, não é? É uma sociedade que está determinada à destruição, à devassidão, à libertinagem. A manutenção da norma em sua aplicação era local e sujeita à revogação em decorrência do tempo, pois uma das características das normas de ordem relacional e sua alteração em decorrência de mudanças sociais, políticas e culturais. Um exemplo é a promulgação das normas de direito positivado, que regem nossa nação. Seria incoerente a aplicação de um dispositivo judaico arcaico nos dias atuais. A moral. Os preceitos moral revelam o caráter, a natureza e a perfeição moral de Deus, atributos de Deus, sendo ele um ser imutável, não muda. A finalidade da implantação destas normas revela o cuidado de Deus em preservar o homem e seu bem-estar e preservar seu relacionamento intacto com Deus, uma vez que a não observação de tais regras resultam no quê? Página 90. Em errar o alvo e automaticamente um distanciamento relacional de Deus, porque pecar, no original grego, significa errar o alvo. Tais normas de caráter moral são aplicáveis a todos os homens em todas as épocas, sem distinção. 4 são os objetivos diretos da lei citados por exatidão por Wickler. Assim como o objetivo primário da lei era conscientizar os homens da distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, Gálatas 3,19. Assim, conscientizando-os de que algumas ações são moralmente erradas, a lei serve o quê?
pelo menos até certo grau, como inibidora do erro, Timóteo 1:8-11. Terceiro, a lei tem o objetivo de quê? De atuar como um guarda que conduz os individuais a Cristo. Ao mostrar-lhes sua pecaminosidade, a lei serve de guia, tutor, sendo a única esperança a justificação por intermédio de Cristo. Gálatas 3:22-24. Quarto, o objetivo da lei é o quê? Servir de diretriz, de guia para o viver piedoso. A lei era o guia que revelava como eles poderiam permanecer fiéis ao Deus verdadeiro. Wickler, página 108, página 91. Os modelos de interpretações e debates encontrados nos escritos do Novo Testamento demonstram a incapacidade dos israelitas em entender os objetivos da lei. Eles se perderam na lei e acabaram crucificando o Filho de Deus pela própria lei, por não entendê-la. A anunciação legalista promovida pelos doutores da lei evidenciava a incoerência e acreditava ser possível obter a salvação mediante o guarda da lei. Pela lei eles queriam apedrejar João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, queria apedrejar aquela mulher, mas eles também estavam em pecados também. Não se fazia jus nem direito aquele preceito de lei. O apóstolo Paulo se opõe à mensagem legalista proposta à igreja dos Gálatas, pois tinha como tendência substituir o fundamento da salvação, removendo a morte expiatória de Cristo pelas ações cerimoniais da lei, ou seja, o legalismo. Os aspectos da lei devem ser compreendidos da seguinte forma. Primeiro, não estamos sujeitos à lei cerimonial, pois ela tem seu cumprimento em Jesus Cristo. Segundo, não estamos sujeitos à lei civil, judicial, judaica, pois temos nossa legislação vigente. Não somos judeus, somos gentios. E muitos querendo se fazer judeus, sem serem. Nem prosélitos são. Somente a lei moral vigora sobre a igreja, o homem natural, pois possui aspectos relacionados ao caráter de Deus, que é atemporal e imutável. Página 92. Conceito de salvação. A salvação em ambos os testamentos possui seu fundamento na expiação, no sacrifício, mediante ao derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há absolvição de pecado. E a vida da carne também está no sangue. Isso com Levítico 17:11 e Hebreus 9:22. Na antiga aliança, os animais eram oferecidos e apontavam para o sacrifício vigário de Jesus Cristo, sendo este o último e permanente, Fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, Hebreus 10. A justificação dos cristãos do Antigo Testamento ocorrera através da fé, diferente da Nova Aliança, que obtiveram justificação pela fé no ato da cruz, onde Jesus Cristo se fez maldito por nós, eles incapazes de alcançar a salvação, por intermédio de mecanismos próprios. Sendo assim, a fé na divina provisão de um sacrifício é a base para a salvação em ambas as alianças. Página 93. Existem diversas posições teóricas em relação ao ministério do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Tal entendimento parte da premissa da continuidade e descontinuidade. Alguns teólogos que utilizam da vertente da descontinuidade acreditam que a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é distinta no Antigo Testamento e determina a era do Espírito Santo na igreja, visto que ele ainda não havia sido dado, João 7,39. Outras passagens que são utilizadas para sustentar o ministério parcial do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós temos João 14:26, 16:7 de João e Atos 1:4-8. De forma oposta, o tal pensamento dos teólogos da continuidade determina uma atuação plena no Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ele se embasa no texto a seguir. Isaías 63:10, Números 27:18 e Juízes 3:10 e Êxodo 31:6. Há uma indicação da atuação plena do Espírito Santo, mesmo no Novo Testamento, antes do dia Pentecoste. E existem evidências da manifestação plena do Espírito Santo, página 94, Lucas 1:15 e outros versículos a seguir, 67, 69, Lucas 2:25-27 e João 20:22. Diante do exposto, é preciso conciliar estas passagens bíblicas. O método mais aplicável para a compreensão dos textos bíblicos, que indicam uma atuação contínua do Espírito Santo, pode ser chamado de manifestação parcial ou plena.
Quando analisamos as passagens bíblicas onde o Espírito Santo se manifesta como no dia Pentecoste, entendemos que a palavra, abre aspas, descer, fecha aspas, refere-se a uma manifestação especial ou plena da sua presença, revestindo-os de poder para uma obra específica, embora o Espírito Santo já estivesse atuando na vida deles. João 20, 22. Sendo assim, a obra do Espírito Santo do Antigo Testamento e do Novo Testamento são semelhantes. Vemos isso quando estudamos Isaías 63, 10, 14. A afirmação que o Espírito Santo habitou no deserto, no meio do povo que foi rebelde se opondo a ele. Aqui encontramos a atuação parcial do Espírito Santo. E no texto de Êxodo 31, 6, ocorreu manifestação especial, ou plena, capacitando os artífices, né? Vamos lá à página 95, terminando já. Parábolas, alegorias e profecias. Métodos de interpretação. O termo parábola vem do original grego, parábalo ou parabolê, que significa colocar ao lado, manter ao lado, com o objetivo de estabelecer uma comparação. As parábolas são narrativas que utilizam eventos baseados na experiência diária, como natureza, comércio, cultura, agricultura, família, trabalho, tendo como finalidade transmitir verdades morais e espirituais. As parábolas eram um dos métodos didáticos mais utilizados por Jesus. Jesus falou muito por parábolas. As parábolas sinóticas estão divididas literalmente, na maioria das vezes, em 3 partes que estabelecem a interpretação primária ou entendimento primário. A parte introdutória apresenta-se a síntese do assunto a ser tratado. A parte ilustrativa é a apresentação do corpo expositivo e a parte interpretativa apresenta a explicação. Nós já aprendemos isso em outras disciplinas, então não vou argumentar tanto. Além da necessidade da observação da divisão estrutural para a obtenção de um entendimento básico do texto, alguns princípios já tratados anteriormente devem ser aplicados, e são eles: interpretação histórico-cultural e contextual, que é, uma vez que já expomos os métodos de aplicação interpretativa, histórico-cultural e contextual nos tópicos de números 6 e 7, se faz necessário somente autenticar a necessidade de aplicá-los na interpretação das parábolas, uma vez que as propostas de ensino por intermédio do método assentam eventos que são inseridos em plano de fundo histórico-cultural. Em relação ao contexto, é válido considerar, mesmo porque as sentenças que antecedem e procedem à parábola geralmente estão vinculadas à sua aplicação. Atentamos ao exemplo a seguir. Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Considerando o contexto, teremos uma interpretação coerente. Vamos a ela. Página 97. Antes de proferir a parábola, um jovem rico interpelou Jesus. O que devo fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta dele. Ao perceber o relacionamento extremo que o jovem possuía com as suas riquezas, Jesus já o conhecia. Mais do que ele mesmo, disse-lhe que doasse seus bens e tornasse seu discípulo. O jovem ficou triste, se retirou pelo fato de não desejar abandonar suas riquezas. Após uma exposição detalhada de Jesus em relação à conduta do jovem, Pedro questionou: eis que nós tudo deixamos, ó Pedro oportunista, aproveitando a ocasião. E te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus assegurou a Pedro que eles seriam amplamente recompensados por seu serviço e lhe propôs a parábola dos trabalhadores. Qual o objetivo de Jesus por meio dessa parábola à luz do contexto? Qual é? Primeiro, Jesus procura refutar, rejeitar a autoafirmação da justiça própria, em detrimento da negativa de outrem. Eu deixei tudo para te seguir, e há muito tempo lhe sirvo. Não fui ganancioso como jovem. Segundo, Jesus estava eliminando a possibilidade de existir barganha em seu reino. Não é? Querem barganhar. Eu faço isso para Cristo, Cristo faz isso por mim. O que eu ganho com a minha atitude de segui-lo? Página 98. Terceiro, minha dedicação me proporcionar uma paga maior? Será que eu estou fazendo, eu vou ganhar mais pelo que eu estou fazendo? Eu estou aqui há muito tempo e com certeza todos quantos vierem depois de mim terão menos direito que eu. Diante dos expostos de uma parábola, é relevante aplicarmos as interpretações léxico, sintática e teológica, utilizando os métodos já mencionados anteriormente. Aplicando a interpretação alegórica. Partindo de um princípio que a alegoria é uma metáfora ampliada, ela se configura no estabelecimento de vários pontos de comparação. Temos como exemplo o texto de Efésios 6, onde cada peça da armadura tem seu significado. Primeiro, como ocorre na interpretação natural, ou seja, dos textos literários comuns, devemos manter as mesmas regras na interpretação das alegorias. Sendo assim, teremos que aplicar a interpretação histórico-cultural, a contextual, a léxico-sintática, a teológica.
E segundo, página 99, encerrando, através de um estudo analítico do contexto que antecede e procede à alegoria, encontrar pontos diretivos que esclareçam as comparações que o autor tinha em mente. Nós vamos ficando por aqui. Uma boa aula a todos, uma boa prova. Se você quiser aprender um pouco mais, entre em contato conosco através do WhatsApp 199 9571 4593 0199 9571 4593.